Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o professor Guilherme Falck e hoje vamos fazer mais um FAQ de perguntas e respostas, perguntas que foram deixadas aqui no canal, e vamos conversar um pouquinho sobre essas perguntas. Vou abrir aqui o canal para vermos então as perguntas que estão sendo colocadas. Começando então ali com a Selma Pereira, ela diz o seguinte: boa tarde, você já frequentou a gnose? Eu iniciei na primeira câmara e tive que sair por causa dos abusos que sofri do professor. Bom, vamos lá. Tem um outro rapaz que fala também ali da gnose. Eu vou depois entrar também no mérito da questão, né? Quanto a gnoses, mas é o seguinte, eu sim participei da gnose por 2 vezes, na verdade por mais vezes, né? Eu sempre busquei conhecer bastante, e uma das coisas que sempre me interessou muito dentro da gnose foi a ênfase que eles davam, hoje em dia não dão mais, mas a ênfase que eles davam na questão da projeção astral, da viagem astral. Tá? Então, lá pelos idos de 1996, se eu não me engano, 95, 96, talvez até um pouco antes disso aí, eu entrei pela primeira vez para a Gnosis. Entrei, na época, era para a gnose que tinha o mestre Rabolu como o grande nome, o mestre, né? Samael é o fundador da gnose, tá? Samael é que fez toda a questão aí da gnose, mas tem alguns mestres que assumiram após a morte do Samael, embora ele não tenha deixado nenhum escrito dizendo quem seria o sucessor, mas existem alguns mestres que se dizem sucessores. No caso, na época, era a Nova Ordem, o que eu participava, e tinha o Rabolu como o sucessor, tá? Naquela época, não se seguia, então, dentro da Nova Ordem, não se seguia o sistema que é seguido na gnose atualmente como uma igreja gnóstica. Bom, naquela época era mais um estudo mesmo, tá? Mesmo assim, eu acabei me afastando daquela época, depois de um ano de participar, porque discordei da abordagem que dizia para não assistir filmes de terror, de isso, de aquilo. Eu era bem jovem, né? Então, eu gostava de assistir um filme de terror, eu gostava de ir no cinema, eu gostava de, sei lá, de várias coisas que jovens fazem, né? E eu estava, então, no momento que eu estava começando a namorar com a minha atual esposa. Eu comecei a namorar com ela, eu tinha 18 anos, e desde então estamos juntos. E, e eu discordei da abordagem um tanto quanto radical referente a questões de sexualidade, questões de roupas, gostos musicais, etc., que eles faziam bastante pressão psicológica para a gente não escutar determinadas músicas, etc. Bom, então eu acabei, depois de um ano, me afastando, embora tenha aprendido coisas bem interessantes lá dentro e gostasse muito do ambiente de estudo ali. A gente fazia as reuniões com estudos de temáticas, etc. Era bem legal, né? Aí acabei saindo, depois acabei participando da Ordem Rosa Cruz, etc. E fui para outros lados. Mas durante todo esse tempo até hoje, eu sempre tive vontade de dar continuidade para ver como que é mais adiante, né? Naquela época, quando eu entrei a primeira vez, eu cheguei até pertinho de entrar para a segunda câmara e acabei não passando, não entrando, porque eu parei, né? Faltava ali umas 2 aulas, se não me engano, para entrar para a segunda câmara, e eu acabei parando. Mas aí acabei estudando várias vezes através da internet, né, nos grupos que tinha na internet, a Fundação, entre outros. Eu adentrava lá e estudava, mas de forma independente, né? Sempre estava vendo uma coisinha ou outra ali, mas nunca segui realmente, tá? Por eu ser Rosa Cruz, etc. Bom, aí o que acontece, gente? Algum tempo atrás, alguns anos atrás, teve uma palestra aqui na minha cidade e eu estava sentindo necessidade de participar de algo novamente, mais ativamente, né?
E então eu gostei da forma da abordagem, achei que não era radical, que nem era antigamente, estava muito mais aberto. Então eu acabei adentrando novamente a Gnosis, tá? Dessa vez a Gnosis Brasil, do Lakshmi, né? E é aí que veio o problema, gente. Começou as aulas, muito beleza, muito show, muito legal, temáticas muito interessantes, né? O instrutor estava muito aberto, sabia que eu era da Ordem Rosa Cruz, e me respeitava, tudo muito legal, muito, muito bom. Até eu fazer a iniciação para a segunda câmara. Quando eu entrei para a segunda câmara, eu fiquei sabendo que o sistema de aulas não era. Agora era na forma de uma igreja gnóstica, que eu não sabia que era assim. Então tem todo o procedimento de uma igreja mesmo. Tem o momento onde a gente toma a hóstia, o pão, né? Toma o vinho, que no caso era um suco muito bom, por sinal. Um suco de uva muito bom. E tem todo ali o ritual que é como se fosse uma igreja, assim, só que nos moldes gnósticos. Tudo bem, né? Não tinham me dito que era assim, mas tudo bem. Eu achei legal mesmo assim e continuei. Mas aí começaram a ter ali as reuniões, né? Que antes dos encontros, começaram a ter reuniões, e nessas reuniões algumas coisas começaram a ser enfatizadas. Tinha um rapazinho que era muito inteligente, que estava lá, porém ele é homossexual. E eu fiquei sabendo que ele não foi admitido para fazer a iniciação por ser homossexual, e a gnose não aceita. Acho uma desvirtuação, né? Eu fiquei triste de ver aquilo ali, porque o rapazinho tinha muito interesse, sabe? Ele queria muito participar. Tudo bem, vamos indo, né? Aí começou, então, algumas coisas, né? Algumas coisas de como Rosa Cruz é loja negra. Aliás, tudo para eles é loja negra, né? Tudo que que não está dentro da leitura da gnose é desestimulado, né? E eu sempre fui muito pesquisador, gosto muito de ler. Então, eles torciam o nariz, né, com as leituras que eu fazia, principalmente com as questões de viagem astral, que eu pesquiso muito. Eles acabavam torcendo o nariz quando eu trazia autores lá para dentro, né, que não eram autores gnósticos. Isso não foi bem visto, né? E posteriormente tive um probleminha lá também com a questão dos livros da Helena Blavatsky que eu trouxe, e o rapaz jogou os livros lá em cima da mesa e disse que o livro amarelo do Samael Aun-Weor, que é um livrinho que deve ter umas 80 páginas, tinha muito mais a ensinar do que todos os livros da Blavatsky. Eu não gostei. Aí eu comecei a observar o quanto eu estava adentrando novamente algo que não ia me abrir para o conhecimento, mas ia justamente ao contrário, fechar, né, me proibindo de diversas coisas, me tolhendo a liberdade de pensar, mas também até a liberdade física de determinadas coisas, né? Eu tenho tatuagens, não é bem visto. Eu uso barba, eles não queriam barba, teria que cortar, né? Enfim, várias coisas que para mim eram discordantes e até desnecessárias. Para que eu vou ficar preso a esse tipo de coisa que eu achava realmente desnecessário? Porque a busca espiritual é interna, né? Não tem nada a ver com a minha aparência externa. Então eu acabei me desgostando, né, de não ter a liberdade de poder falar o que eu queria, não ter a liberdade de poder ler o que eu queria, não ter não ter a possibilidade de poder trazer coisas novas ali para dentro para se conversar, né? Então eu comecei a me sentir muito fechado, né? E então eu resolvi sair da gnose por esses motivos, tá? Mas vamos lá, vamos continuar, aí eu toco um pouquinho mais sobre o assunto mais adiante, tá certo? Vamos lá então. A Regiane Rocha, caro, que educado você é. Provavelmente ela está se referindo ao rapaz ali que eu falei lá no começo do FAQ 43, né, o FAQ anterior.
Aproveitando, finalizei o livro do Bruno. Caramba, esse livro é muito legal, gente. O Desdobramento Consciente, eu fiz um videozinho ali falando sobre este livro do Bruno. Eu queria entrevistar ele, mas acabou não dando. Os horários não bateram, não fecharam. E teve essa dificuldade, acabei não conseguindo entrevistar ele. Mas o livro dele é um livro espírita e que traz a perspectiva espírita da questão da viagem astral. Bem interessante, tá? Mas, justamente, minha observação é a ausência de uma diversidade nas colônias e locais que possivelmente podemos visitar no astral. Como eu sou uma mistura espiritual, idem, eu também sou, me senti um pouco excluída, mas vale a pena a leitura. Então, Regina, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. Colônias espirituais, tá? Sim, eu entendo perfeitamente o que você está falando, né? E não existe uma colônia espiritual sobre nossa cidade. Existem diversas, tá? Não existe uma forma de pensar lá do outro lado, diversas formas de pensar. E assim como são diversas as vibrações, tá? Então, você, como é mais espiritualista, assim como eu, que sou mais um livre pensador, embora eu goste muito do espiritismo e esteja sempre participando do espiritismo, faço lá estudos do espiritismo, etc. Estou sempre envolvido com o espiritismo, gosto muito. Mas eu tenho um pensamento bastante aberto, assim como você. Eu sou Rosa Cruz também, né? Como vocês ouviram eu falar, fui gnóstico também. Estou sempre buscando, né? Estudando, conhecendo. Então, eu entendo que a gente acabe pensando, mas para aí, eu vou para um lugar onde as pessoas são espíritas, né? E eu vou ter que pensar como eles, mesmo eu gostando de outras coisas, por exemplo, de reiki, sei lá, de bruxaria, tem gente que adora bruxaria, como é que chama? Wicca, né? De Wicca, enfim. Fica uma coisa estranha você ter que se adaptar unicamente à forma de pensar espírita. Mas a realidade é que não é bem assim, tá? Aquelas colônias que o Bruno fala ali, elas são especificamente colônias que têm a forma de pensar espírita, né? Então, Bruno é espírita. Então, sendo espírita, é natural que todo a vibração e a questão de gostos, etc., dele sejam preponderantes para o lugar aonde ele vai conhecer, aonde ele vai ir. Mas existem sim lugares no astral que não é restrito à forma de pensar espírita. Existem outras colônias, outros lugares. Inclusive, eu já participei, por exemplo, de uma iniciação em uma loja Rosa Cruz no plano astral, né? Então tem um local Rosa Cruz no plano astral, né? Então existem locais que são específicos para gente que tem esse gosto. Então você pode encontrar isso dentro de uma cidade, no astral, aonde, como qualquer cidade, vai ter ambientes diversos, como também você pode encontrar lugares mais específicos daquela forma de pensar que você se afiniza, tá? A gente não pode querer, por exemplo, que um judeu ortodoxo vai cair numa comunidade espírita e tenha que pensar como um cristão espírita. É um tanto quanto complicado e abusivo até, né? Então a gente sabe que existem comunidades mais voltadas para a forma de pensar do judeu, tá? O que é interessante a gente notar é que são questões vibratórias, são questões que, com o tempo, não importa a religião, não importa o tipo de gosto espiritual que você tenha, tudo vai se encaixando na mesma vibração. Porque a religião é algo que às vezes a gente carrega, né, como sendo algo muito importante para nós, mas que em vibrações mais elevadas não faz diferença alguma, porque o que importa é o amor, a vibração positiva, etc., né? Mas enquanto há essa necessidade, nós vamos para lugares onde essa necessidade seja suprida. Se a gente gosta mais de um pensamento espiritualista,
um pensamento que vá lá tratar com tarô, com coisas desse tipo, a gente vai entrar num ambiente mais propício a isso, né? A gente vai adentrar esse tipo de ambientes. Contudo, como eu estava dizendo, né, o importante mesmo é a vibração. E isso vai ficando para trás porque são penduricalhos que a gente vai carregando durante a nossa vida, né? Então isso vai se tornando desnecessário do outro lado, porque a espiritualidade não está num baralho de tarô, não está numa mesa radiônica, radiestesia, não está em cristais, não está na mediunidade espírita, não está na forma cristã de pensar, isso não interessa, né? A espiritualidade realmente ela engloba tudo isso, né? O pensamento é indiferente se você for judeu, se for muçulmano, budista, enfim, né? O que vale é o amor, a vontade de ajudar, enfim, esse tipo de coisa, né? Então isso vai ficando para trás com o tempo, tá? Mas vamos lá, vamos continuando. Inclusive para baixo também, gente, tá? A gente falou de comunidades aí que são comunidades mais evoluídas, vamos supor assim, evoluídas não, com vibrações melhores, tá? Mas existem comunidades com vibrações bastante densas e que vai se tornando cada vez mais complicado. A gente vai indo para os umbrais, que a gente chama no espiritismo, aonde a gente vai acessar coisas bastante terríveis, né? Lugares que se utilizam de energias muito densas, relacionadas até, como eu estava lendo num livro agora, recentemente, sacrifícios humanos, tá? Mas vamos tocar adiante, esse assunto é muito pesado. Plans Bible Flower deve ser. Para que serve a viagem astral? Seguinte, vou fazer um vídeo em separado sobre isso, tá? Que é algo que eu já deveria ter feito. Muita gente pergunta, para que, afinal das contas, eu vou fazer essa coisa? Então, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí, tá? Logo, logo estarei fazendo. Vamos tocar adiante. Como e por que existe... Como pode existir uma cidade no mundo espiritual? Quem fez a cidade? Por que se necessita de algo assim? Curioso. Então vamos lá, Lincoln. É isso aí mesmo. A curiosidade é importante, tá? Como que pode existir uma cidade? Bom, quando a gente... É importante a gente saber, primeiro de tudo, tá? Que são níveis de vibrações. E não existe você sair desse nível vibratório que você está agora aqui vivendo no plano físico para um nível aonde você esteja em total ausência de corpo, de materialidade. Seria incompreensível para você e até bastante chocante, tá? Então a gente vai gradualmente evoluindo de acordo com as vibrações, tá? Quando você sai do corpo, você acessa uma vibração logo acima, que está no nosso etérico, que a gente chama, onde tudo é praticamente igual ao que está aqui. Praticamente igual ao que está aqui. Você vai ver a sua cama, você vai ver o seu quarto, tudo praticamente igual, tá? E denso, que você pode pegar, você pode tocar. Você pode pegar um livro na sua estante, você vai estar pegando a contraparte astral daquele livro, tá? De acordo que vai indo as vibrações, você vai diminuindo a frequência de densidade, tá? Mas dentro dessas diversas frequências, você vai encontrar cidades no astral, colônias, lugares aonde as pessoas são levadas para auxílio extrafísico, hospitais, etc. Tudo isso vai ser encontrado dentro do astral, criado por mentes de pessoas que estão ali buscando ajudar e auxiliar, e isso é plasmado no mundo espiritual, tá? Muitas vezes plasmado a partir aqui do físico mesmo, muita coisa é plasmada no astral e vice-versa, muita coisa que é feita no astral, pesquisada no astral, é enviada, digamos assim, para como intuição ou através de médiuns, enfim, para cá, para o nosso mundo físico, para ser feito aqui. Muitos grandes mentes da ciência, aí você pode dar uma pesquisada, você vai ver,
tiveram as suas informações para grandes descobertas no momento do sono, ou no momento que estão quase dormindo, o estado hipnagógico. Essas informações são acessadas aonde? No plano astral. Muitas vezes amparadas por determinados pesquisadores no astral que tentam ajudar o pesquisador físico aqui, que está aqui na Terra, a descobrir uma vacina, a descobrir um novo elemento para se realizar aí a tecnologia, etc. Enfim, tá? Existe essa troca de vibração. Mas voltando para as cidades astrais, essas cidades, então, elas são plasmagens que estão no plano astral. O plano astral, ele é bastante maleável, tá? Contudo, quando as cidades elas são criadas no plano astral e se solidificam pelas mentes das pessoas que as criaram, elas tendem a se manter, porque você chega lá, você já encontra o ambiente pronto e você se acostuma com o ambiente pronto e você fortalece energeticamente aquele ambiente, tá? Então, não vai ser tão fácil transformar esse ambiente. Nosso lar, por exemplo, como fala Chico Xavier, é uma colônia criada e plasmada por mentes muito anteriores, e aquela colônia ali está ali para ajudar as pessoas na sua continuação da evolução, né? Elas vão continuar o seu aprendizado, vão retornar depois para cá, e assim vai indo, tá? Então as cidades são assim. E tem cidades astrais, colônias astrais, locais de transição para essas colônias astrais, em todas as cidades do nosso planeta, tá? E até mais. Então aí na sua cidade, provavelmente, não, com certeza, tem uma cidade astral numa vibração superior a essa aí que você está. Tem também cidades de vibrações mais densas aí, tá? Então, se você realizar uma projeção astral, você vai encontrar essa cidade, você vai ver pessoas que estão aí habitando e assim por diante, tá? Então, é por isso que existem as cidades astrais, para que se tenha uma passagem de vibração que não seja chocante, aonde você possa continuar devagarinho, crescendo, aprendendo e cada vez mais ir se sutilizando até que isso não seja mais necessário, aonde você não precise mais participar de cidades, etc., né? Mas o comum para nós aqui é que quando a gente sai do corpo a gente encontre um local solidificado, um local que a gente possa conhecer, tá? Que vai estar de acordo com as vibrações nossas, tá? Quem fez a cidade é difícil saber porque essas cidades normalmente são muito antigas, tá? Mais tão antigas ou quanto as nossas ou mais, né? Então as primeiras pessoas que vieram viver na sua cidade e que vieram a falecer na sua cidade provavelmente já estavam plasmando esse local, tá? Ou às vezes pessoas que já estavam lá do outro lado antes de essas pessoas virem reencarnar aqui, digamos os primeiros que vieram a reencarnar na sua cidade aí, por exemplo, né, que foram construir essa sua cidade física aqui, já estavam construindo ela no plano astral, tá? Estavam construindo ela no astral e vão replicar aqui no físico. É assim que funciona, tá? Vamos lá, continuando. Amei esse vídeo porque às vezes que cheguei mais próximo de sair do corpo justamente assim que acordei. Agora vou fazer as técnicas para ver se melhora. Beleza. Vamos tocando, vamos ver alguma pergunta aqui. Parabéns pelo Dia dos Pais, obrigado. Vocês estão ouvindo, tá chovendo bastante aqui. Vamos lá. O que você acha sobre shifting? Caramba, eu achei muito legal isso aí, porque eu respondi para ela, nem sei o que é isso, e não sabia mesmo, nunca tinha ouvido falar do tal do shifting. E agora, estou sabendo, graças aí a Dalila, que me falou do shift, e eu fui buscar me informar para saber. E o shift, o que é? Shift em inglês é mudança, né? Então, o shifting, ele tem a ver com uma mudança de consciência se deslocando para uma realidade paralela, tá? E essa realidade paralela, que pode ser criada por você
ou alguma que exista. Bom, eu achei uma coisa bem interessante. Uma coisa bem interessante. Me parece muito semelhante a um sonho lúcido. Muito semelhante a um sonho lúcido. Você quer ver lá o Harry Potter, porque a gente vê que o pessoal que está fazendo o shift são jovens, né? É algo que está acontecendo entre os jovens. E os jovens, então, eles realizam um procedimento de relaxamento, tá? Fazem uma auto-hipnose, criam um script para isso, fazem uma auto-hipnose para direcionar para onde eles querem ir. Então eles querem vivenciar a realidade lá do castelo do Harry Potter, da escola do Harry Potter, encontrar Dumbledore e assim por diante. E eles criam esse script e através, então, de procedimentos de relaxamento e mudança de foco e também de auto-hipnose, eles começam então a vivenciar esse local realmente, estando lá, vendo as coisas, participando. E isso não deixa de ser, de uma certa forma, algo como uma viagem astral, muito semelhante a uma viagem astral. Porém, tá mais para um sonho lúcido, porque você está criando todo aquele ambiente, tá? Então, o Shift me pareceu algo interessante, como um treinamento para a viagem astral. E eu achei também bastante interessante saber que jovens estão fazendo essa prática. E isso vendo o lado positivo da coisa, isso é interessante, porque a gente vê jovens despertando para esse tipo de assunto sem precisar de dogmas religiosos, de moralismos e coisas do tipo, mas realizando como uma brincadeira a possibilidade de acessar outras realidades através da sua consciência. Isso é bastante interessante, bastante legal, mostra que esses jovens que estão vindo, eles estão vindo já com um sentido muito apurado de espiritualidade, sem precisar de moralismos, sem precisar de religiões, etc. Muito interessante, tá? Claro, obviamente, que tem lá os seus perigos de fazer esse tipo de coisa, né? Porque você pode estar adentrando, criando lugares no astral e adentrando lugares no astral que pode ser que você sofra influências de espíritos que estão vendo a brincadeira acontecer ali e vão participar. E aí eles podem sim vir a te obsediar, assediar e coisa do tipo, tá? Mas me parece que a brincadeira ela é feita de uma forma bem direcionada através do script, não de qualquer jeito. E isso direciona bem certinho o pensamento de forma que você consegue então realizar toda aquela brincadeira ali como se fosse um sonho lúcido de forma bem segura, né? Então eu acredito que não tenha grandes problemas, é bem legal e eu acho que seria interessante essas pessoas também buscarem conhecer mais sobre o assunto e entender melhor o assunto. Tá? Eles chamam de realidades, é tipo uma realidade virtual ou algo do tipo. Só que realmente eles fazem essa transição de consciência para aquele local e vivenciam aquele local. Realmente é bastante legal e dá para fazer sim isso. Nos sonhos lúcidos a gente consegue fazer tudo isso. A gente adentra um sonho lúcido e transforma o ambiente, cria o ambiente de forma fantástica e você vê coisas que você consegue criar coisas, ver coisas que você nem imaginava, né? Então, realmente, é bem interessante isso, tá? Só penso que se deveria ter um pouquinho mais de conhecimento para que também você seja protegido, né? Fazer antes uma proteção energética, o próprio aprender a própria ouve seria interessante para eles. Mas eu penso que essas pessoas que estão fazendo isso aí também estão protegidas e é como que um degrau a mais para futuramente a ideia da projeção astral ser algo muito comum para as pessoas e essa mudança da sua consciência para determinados locais seja algo também bastante comum. Eu acho que é um avanço que está acontecendo. Vamos lá, continuando. Elisa, ela fala aqui do livro que eu estou
fazendo a tradução lá no canal, né, do livro do Jürgen Zilli, e ela inclusive falou de um vídeo que ela deixou ali, chamado Astral Journey into the Afterlife, do Jürgen Zilli, lá no canal dele. E eu não conhecia o vídeo, eu achei muito legal, gente, bem interessante mesmo, porém está todo em inglês, né? Então se você não entende inglês, não vai conseguir assistir, infelizmente. Mas é bem legal o vídeo. De repente dá para tentar colocar legendas lá, não sei se tem legenda em português. Mas a própria legenda em inglês já ajuda bastante, né? Vamos lá. Eu vou passando aqui, não vou comentar todos para não ficar muito extenso. Por fim, então, vamos para finalizar aqui, vamos ao Alan, que fala então também aí um pouquinho da gnose, está se referindo à live da consciência próspera que fizemos eu, o Júlio e o Beto, induções e ataques espirituais. E nós falamos lá um pouquinho sobre hipnose, tá? Eu fiz curso em hipnose, né? Tenho uma formação ali em hipnose. O Luiz Roberto Matos também tem uma formação em hipnose. E a gente falou um pouquinho sobre essa questão da hipnose, tá? E o Alan, ele fala o seguinte: até o ano passado eu concordava 100% com essa ideia sobre hipnose, mas através dos estudos do professor Ademar Ramos, um iniciado que já desencarnou, mas seu legado jaz no YouTube, me deparei com uma aula sobre a hipnose ser a pior das magias negras. A hipnose, ela não tem nada a ver com magia, tá? Nem negra, nem branca, nem outro tipo. A hipnose é uma técnica que trabalha com o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, que visa justamente fazer com que se consiga criar induções no nosso cérebro, que a gente vive grande parte da nossa vida com a utilização do subconsciente, né? A gente faz muitas das coisas da nossa vida, a maior parte, se eu não me engano, 90% da nossa vida, a gente está passando com a utilização do inconsciente e não totalmente consciente, e isso acontece porque o nosso coração bate de forma que a gente não precisa estar pensando e mandando ele bater, né? Senão seria muito complicado. Nós respiramos de forma inconsciente também. O sangue circula de forma inconsciente, tá? E esse inconsciente é que faz todo esse trabalho para nós. Inclusive, quando nós estamos dirigindo o nosso carro, a gente faz as marchas, toca música no rádio, liga o pisca-alerta, está fazendo várias funções ali que estão todas já no nosso inconsciente, estão sendo feitas automaticamente, para a gente não precisar estar totalmente consciente no momento ali, fazendo com que a gente tivesse um cansaço mental muito grande, tá? Então, a hipnose trabalha justamente com esse inconsciente que está controlando a nossa vida. E esse consciente que está controlando a nossa vida, apesar de ser muito bom para nós, também nos traz algumas coisas que não são tão boas, faz com que a gente crie traumas com a intenção de nos proteger de determinadas coisas, e aí a gente acaba criando determinados medos, traumas, etc., e a gente nem se toca muitas vezes desses traumas que nós temos, né? E eles vão ficando ali no nosso inconsciente e podem nos prejudicar em muitas formas durante a nossa vida. Então a hipnose, ela trabalha de forma a desvendar e tratar esses traumas que estão no inconsciente e assim por diante, tá? Porém, algumas pessoas que têm principalmente esse pé num esoterismo mais antigo, pensam na hipnose como algo maléfico, algo negro no sentido de magia negra, tá? Não sei se é o caso do Ademar, porque eu não conheço, eu escutei alguns vídeos dele, mas não conheço muito sobre ele, mas o Samael Aunveor diz isso também, tá? E, aliás, Samael Aunveor, ele diz que tudo
que não é vindo dele, é magia negra, né? Seja Reiki, né? Reiki, Rosa Cruz e tudo mais. O que eu quero dizer é que magia negra é a intenção que nós damos para a magia. A magia em si, ela não é negra nem branca, ela é um exercício da nossa força de vontade sobre as coisas que estão acontecendo no nosso mundo, de forma que a gente induza as coisas a acontecerem à nossa volta e em nós mesmos, utilizando a nossa vontade, né? Então a magia ela tem essa função. E isso pode ser feito de forma positiva, que vá fazer bem para nós e bem para as pessoas que estão à nossa volta, como ela pode ser feita de maneira negativa, que prejudica as pessoas que estão à nossa volta, né? E aí ela se torna magia negra. Então, se eu for fazer uma oração, tá, para uma pessoa, desejando que ela melhore de um problema que ela tem, eu estou fazendo um bem para aquela pessoa. Porém, se essa pessoa precisa passar por aquilo, eu estou atrapalhando o caminho dela. Se, por exemplo, eu faço uma oração, como minha avó fazia antigamente, né, e eu expliquei isso para ela, antes dela falecer, tem uma pessoa que está me prejudicando no serviço. E aí ela faz uma oração, né, para que eu me afaste dessa pessoa, ou se a pessoa se afaste de mim. É magia negra, porque você está interferindo na vida daquela pessoa, tá? Então aí é magia negra. Uma oração para que o seu filho não namore aquela menina que você não gosta, né? Falando para as mães ou para os pais. É magia negra, tá? Agora, se você reza para o bem da pessoa, ela se torna magia branca. Então, a magia negra e a magia branca, elas ficam naquele equilíbrio e vai depender de você, da tua consciência, do que ela vai se tornar. Então a hipnose ela é a mesma coisa, ela não pode ser magia negra se você não a utilizar para o mal, né? Se você faz um tratamento de hipnoterapia com uma pessoa para tentar eliminar determinados medos que você tenha arraigados lá no seu inconsciente e que criaram um trauma, isso não pode ser magia negra, mesmo que a outra pessoa esteja interferindo no seu subconsciente, como você falou ali. Ela não está interferindo de forma prejudicial. Ela está interferindo com a sua permissão para que você melhore, porque você quis, porque você pediu, né? Então ela está te ajudando. Tá? Então não pode ser magia negra. Agora, se a pessoa utilizasse a hipnose para fazer uma trapaça, para induzir alguém a algum ato, aí ela se torna magia negra. Então é preciso ter esse cuidado, tá? E é que você diz, sou iniciado também na Ordem de Samael, né? Lembro que você fez a primeira e segunda câmara, e fiquei feliz por partilhar de tão rica dádiva do nosso mestre, né? Mas jamais havia sequer questionado sobre qualquer influência nociva da hipnose. E ao me deparar com esse estudo, fora da bolha, percebi que, de fato, o domínio da mente do outro pode ser a subjugação tão natural da magia negra que impõe a vontade sobre o outro. Eu não discordo de você nesse sentido, tá? Por exemplo, um assediador que chega perto de você, ele vai te induzindo, vai assoprando no teu ouvido palavras e vai realizando uma forma de hipnose, de forma a te induzir a fazer coisas que você não faria ou não gostaria de fazer. Obviamente que o obsessor, ele só vai conseguir te influenciar à medida que você der brecha para isso e você já tiver ali a tendência para fazer aquilo ali, tá? Mas você, no momento que está induzindo a outra pessoa a fazer algo que não é boa, que não é pro bem dela, é uma forma de subjugação e é uma forma de magia negra. Toda subjugação é uma magia negra, porque é uma coisa ruim, tá? Mas a hipnose ela não deve ser vista dessa forma, tá? Tem que se tirar essa ideia errônea que foi colocada pelo Samael de que a hipnose é coisa do mal. Uma das coisas que me fez sair da gnose, né?
eu sou uma pessoa que estudo a hipnose. Eu gosto da hipnose, eu utilizo a hipnose, tá? E lá eles simplesmente diziam não, é magia negra e ponto, sem discussão, sem tentar entender aquilo ali. Simplesmente é magia negra e pronto. Samael diz que é magia negra, não tem que fazer isso, não tem que estudar isso, não tem nem que olhar para isso. Não é assim, tá? Não é assim. A hipnose ela pode ser levada para uma coisa ruim, como pode ser levada para uma coisa boa, assim como a viagem astral, ela pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. Você pode utilizar a viagem astral para tentar espionar. A espionagem que os Estados Unidos tentava realizar com a Rússia e vice-versa é um tipo de magia negra. Tá? É uma má utilização das capacidades parapsíquicas. Se torna magia negra. Agora, a hipnose em si, ela não é magia negra. Tá? A utilização pode se tornar. Então isso é importante que se tenha essa noção. E isso às vezes é empurrado para a gente goela abaixo sem que a gente possa realmente compreender as coisas. Tá? Então esse fica meu alerta. Pensem, pessoal, pensem. Não engulam as coisas assim, de qualquer forma. Tá? Pensem. Claro que a autossugestão é bem-vinda e salutar, afinal somos nós mesmos dando comandos e sugestões em nossa própria mente. Exatamente, tá? Gostaria, se possível, que nosso querido professor Guilherme falasse sobre o assunto. Afinal, você é um iniciado e um dos iluminados desta era que faz um trabalho maravilhoso. Agradeço ao elogio, mas o elogio também pode ser uma magia negra, porque você pode estar engrandecendo o ego da pessoa e fazendo com que a pessoa se desvirtue, se achando que realmente é um ser iluminado, um ser superior, um grande mestre, um avatar, ou que se ache uma reencarnação de Pitágoras, uma reencarnação de Platão, uma reencarnação de Lao Tse. E isso não passa de ego, pessoal, tá? Quando você se coloca num patamar alto, acima dos outros, você está cometendo um grande erro, né? É megalomania, tá? E aí também, me desculpa, eu fico muito agradecido pelo teu comentário, fico feliz que esteja estudando esses assuntos espirituais, mas a gnose tem esse problema de megalomania entre os seus mestres. Lakshmi se diz reencarnação de Sócrates, se não me engano. Caramba. Se diz reencarnação de Lao Tse, se não me engano. Caramba. Será que é mesmo? E será que se fosse, ele iria falar realmente? Há necessidade de expor esse tipo de coisa? Há necessidade agora de eu expor a minha reencarnação passada para vocês? O que eu fui? Para quê? Para me mostrar, para dizer que eu fui uma grande personalidade e que agora eu sou um cara muito iluminado? Prestem atenção, gente. Prestem atenção nesse tipo de coisa, tá? Veja o exemplo de Chico Xavier, que dizia que era a pulguinha na juba do leão. Tá? Humildade. Humildade é importante. A gnose fala muito do ego e peca justamente no ego, tá? Vi pessoas realmente decaírem muito dentro da gnose. Tenho um amigo, infelizmente, esse amigo não fala mais comigo, tá? Mas um amigo que era instrutor da gnose e era extremamente cabeça dura. Eu tentava explicar para ele certas coisas, ele não me ouvia de forma alguma, e eu também tomava muito cuidado para não dizer para ele isso é errado ou isso é certo, porque eu não sou o dono da verdade. Eu só alertava ele de determinados fanatismos que aconteciam e que precisavam ser examinados, né? Mas enfim, ele foi de tal forma fundo na gnose que acabou prejudicou bastante ele, e ninguém consegue sustentar
aquela forma como eles exigem que a pessoa seja, e a queda é grande, né? Esse meu amigo aí teve uma queda grande, agora ele saiu da gnose, né? Voltou a fumar, etc. Enfim, acabou decaindo, né? Prejudicando ele mesmo, teve dificuldades com toda essa questão, sem contar medos que são colocados dentro, na gnose, são colocados dentro da pessoa, né? E aí ele sai e fica tão assustado com tudo que ele estava fazendo na gnose, de forma tão fanática, e de como ele se afastou de familiares, amigos, etc., que ele acabou entrando agora, se convertendo aos evangélicos, né? Então agora ele é um evangélico. E ele caiu para o outro lado do extremismo. Então, para ele, por exemplo, eu sou uma pessoa que vou para o inferno, que eu estou desencaminhando outras pessoas aqui no meu canal, que eu estou fazendo coisas que são do diabo, enfim, todo esse tipo de coisa que vocês já devem saber também. E, infelizmente, não tem como a gente conversar mais, né? É impossível. Ele estava tentando me converter a todo momento, e aí acaba que não tem como, né? A gente precisa se afastar. Então, ele saiu de um extremo e foi para outro. Quando ele era da gnose, era a mesma coisa, né? Agora ele é dos evangélicos e ele tem o mesmo tipo de fanatismo, se não mais. Então, é brabo, é complicado. Se precisa estudar, ler. Não se feche somente nos livros de Samael, etc. Abra a pesquisa, vá atrás das fontes daquilo que o Samael fala. Ele fala vários assuntos ali que estão em outros autores, que você pode expandir o seu conhecimento. Vá atrás disso. Busque conhecer, não se limite e não se deixe limitar. Seja um livre pensador e busque realmente o seu crescimento espiritual. Quando você vê que aquilo ali está te tolhendo a liberdade, está fazendo com que você não seja você mesmo, está fazendo com que você não realmente cresça espiritualmente, mas que esteja estagnado, então você abra o olho e fique bem atento. Pessoal, vou ficando por aqui, já estamos com 40 minutos aí a mais de vídeo, então eu peço que vocês deixem seu joinha aí, inscrevam-se no canal, cliquem ali para receber as notificações, você vai clicar no sininho, vai aparecer ali se você quer receber todas as notificações ou menos. Coloquem todas, porque o meu canal não tem com frequência vídeos, são vídeos uma vez por semana, às vezes até mais, então não tem problema, não vai ficar incomodando, tá? Então se inscrevam lá. Um grande abraço, desculpe se por algum motivo eu tenha decepcionado alguém, tá? Mas eu falei da melhor forma possível o que eu penso na minha concepção, na minha experiência, tá? Se vocês tiverem interesse, até posso fazer um vídeo específico falando só sobre a gnose e explicando bem o que eu penso sobre a gnose, tá? Não sou um ser iluminado, não sou um ser iluminado, sou muito cheio de defeitos, gente, e minha mulher pode dizer muito bem para vocês os 12 defeitos. Estou sempre em busca, estou sempre tentando aprender mais, tá? Sou um aprendiz, tenho meus perrengues, os meus momentos difíceis, perdi agora 2 pessoas da minha família, há cerca de 1 ano, eu perdi meu irmão, que eu tinha muito apreço, assim, a gente tinha uma amizade muito grande, perdi minha mãe, isso me abalou, me fez eu me sentir denso, né? Me dificultou, como qualquer pessoa, né? Por mais que eu entenda de viagem astral, que eu entenda de vida após a morte, que eu estude o assunto, quando a gente passa pelas experiências, elas nos batem, né? Com a diferença de que a pessoa que está estudando, está buscando, ela tem subterfúgios para conseguir passar por tudo isso de forma mais salutar, né? Mesmo que a gente sinta a falta das pessoas, etc. A gente tem as nossas experiências, a gente tem a nossa espiritualidade, a nossa fé também. Por que não dizer fé? Fé sim, né? Temos fé, mas também temos uma fé raciocinada, né? Então, penso que não sou nenhum ser iluminado,
mas estou aqui dando a minha humilde opinião, os meus 2 centavos de opinião. Isso aí, então, pessoal, paz profunda, um grande abraço para todos vocês, estejam com Deus e até o próximo vídeo.